Sejam muito bem-vindos aí, Tabata, Ana, a Beth, Paula já estava aí, Gianete, é parente também, hein? Bem-vinda. Mãe. Isso daí, ó, esse Mãe sobrenome, coruja. esse sobrenome tem poder, hein? Léo Marcorim, você não acha? Eu gosto. Tem força, tem poder. É nome de Eu best-seller gosto, já, né, gosto. Rô? É nome de best-seller. Eu A acho. capa, ó, todo mundo adora a sua capa. O pessoal fala, meu, capa linda, né? Eu adoro essa coisa de ficção paranormal, sobrenatural, adoro, amo. Esse livro aqui que ele escreveu, eu já falei, não é para qualquer um. É muito detalhe, é muito rico, é muita inspiração. Como Deus que faz para adquirir abençoe. esse livro, Rô? Tem no site da Editora Bock, lá naquela Tá. loja onde vocês também adquirem os outros livros. Aham. E hoje hoje não, ontem nós mandamos para Martins Fontes, lá na Paulista. Ó, Uau! ficou Legal, sabendo né? hoje aí. Surpresa do dia. Então agora eu tenho que ir lá, né, para ver na livraria. É, Tem Se meu sim. livro você, numa livraria. se você for, eu vou para você autografar. Vou comprar o livro, vai autografar. Pô, vai Porque ser um prazer. best-seller tem que estar autografado, meu filho. Senão eu vou falar, É, como que eu tenho um livro best-seller que não foi autografado? eu pedi para eles mandarem uma foto de onde está ali para mim. Se eles não mandarem, eu vou lá tirar. Vou lá fazer um filminho assim, vou tirar. Para a gente Legal. pôr nos stories, colocar nos reels. Mas vamos Não. lá, sejam muito bem-vindos, ó, a Tabata, mais uma aí nos prestigiando, a Júlia, bem-vinda, Júlia, As primas. essa noite linda, maravilhosa, um lançamento oficial online, primeiro lançamento online aí da Casa de Poeira com o Léo Marcorim, que está lá na Alemanha, num friozinho gostoso, e agora ele vai contar para a gente um pouquinho, quem é o Léo? Conta um pouquinho dessa história. Bom, Agora, se vocês primeiro. puderem fechar, acho que todo mundo fechou o áudio, né? Eu vou fechar o meu também, para poder ficar um som mais gostosinho. Bom, meu nome é Léo Marcorim, né? Eu moro na Alemanha, mas eu nasci em Santa Bárbara, no interior de São Paulo, onde eu nasci, fui crescido. Eu tenho 34 anos, né? Eu sou casado. E eu tô esperando minha filha nascer daqui 3 meses. Primeira filha. E eu adoro escrever e música. Eu sou casado com a Paula, Então, inclusive ela tá quietinha, mas ela tá ali também. a música, você pode considerar uma vocação também, como a escrita? É uma profissão, uma vocação? Se eu pudesse, eu vivia só de escrever e de música. Mas, Que no meu legal. caso, eu preciso pagar conta, outras contas, né? Então. Mas eu amo música, né? Eu toco vários instrumentos, música no geral, barulhento. A esposa está aí. Ela sabe que eu sou barulhento. Ela tá meio Ah, quieta é? ali porque ela não é muito barulhenta, né? Ela é mais quietinha. Muito bom. Mas você faz outra coisa, Léo? Escrever é igual assim, eu falo, né, que professor, eu comecei dando aula, daí tive uma escola, né, daí da escola eu lancei os jogos para ajudar os professores, dos jogos vieram os livros, e aí às vezes a gente ouvia assim, né, mas você só dá aula? Como se os Ah, professores às vezes escutam isso até hoje, né, como se ser professor não fosse uma profissão, né? Oi? E a gente meus trabalha irmãos pra estão aqui, né? caramba. O Hã? meu irmão André, que tá ali, ele também é professor. E ele também se revolta toda vez que ele ouve Ele isso passa daí. por isso? Ah, É. então sabe o que eu estou falando, né? Você só dá aula. Como assim, né? Só dá aula. E aí você, como escritor, né? Às vezes, pessoal, você só escreve, Você falou que você precisa ganhar dinheiro, então, por É. enquanto, como que tá aí Eu a vim, profissão? O que mais que você faz? Conta tudo eu, pra gente. A eu gente quer sou saber gerente tudo de. de você, conta tudo. Vamos lá. Eu sou gerente de projetos, né? Eu trabalho desde 2010 na indústria automotiva. Eu fiz alguns trabalhos antes, mas acho que grande emprego, assim, grande empresa foi depois de 2010. E eu mudei para a Alemanha em 2017, nesse trabalho de gestor de projeto. E agora eu recentemente mudei para uma outra indústria de maquinário para comida e bebida, dispenser, né? Mas eu sou gerente de projeto. O gerente de projeto pode gerenciar qualquer tipo de projeto, o que me ajuda bastante no livro, na verdade, né?
E eu trabalho bastante até, o que fica meio difícil de balançar, por exemplo, todos esses hobbies e esses interesses que eu tenho com o trabalho. O meu sonho é se um dia isso render, eu trabalhar meio período e poder me focar no que eu gosto de verdade, que é escrever música. Quem sabe, né? É muito legal. E, e hobbies? Como eu falei, música é muito importante para mim. Eu tenho um acordo com a minha esposa aqui, eu tenho que tocar pelo menos 1 hora por dia. Então eu chego do trabalho, normalmente eu É uma janto e já. terapia? Para mim é uma terapia, é uma forma de descanso. E eu foco muito em piano. Normalmente eu toco mais ou menos 6 horas por semana, que é meu target. Mas eu toco outros instrumentos também, né? É música no geral. E quando eu não tô tocando, eu tô escrevendo alguma coisa, né? Ou lendo, eu leio demais também, né? Tem que Tudo ler que a demais. gente faz se conecta, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente aprende, acaba sendo útil em algum momento, em algum novo projeto. Nada é por Exatamente. acaso, né? Tudo se encaixa. Acho muito mágico isso na vida, né? De tudo que a gente vai fazendo e tirando proveito de cada coisa. E aquilo que a gente faz é o que nos torna único, vai enriquecendo, né? Isso. Algo novo, porque é uma experiência só nossa, né? Somos únicos, né? É É. muito legal. E é impressionante, por exemplo, dentro dessa rotina meio maluca que eu tenho, eu sempre dedicar uma janela ou um intervalo para fazer alguma coisa, né? E isso é que acaba me motivando, me crescendo. E foi assim que eu consegui escrever o livro, começando 1 hora por dia, depois eu fui aumentando para 2, até o momento que eu consegui escrever e comecei a revisar. Mas ter essa janela aberta nesse ritmo maluco que a gente vive, acho que é extremamente importante para a produtividade. Então, e assim, a escrita de um livro solo, a média é mais ou menos 100 horas para escrita, né? Então, eu até costumo falar pro pessoal que tem interesse em escrever um livro solo, pega pelo menos um dia da semana, 5 horas, assim, foca para escrever um capítulo, 20 páginas, né? Nem 20 páginas, 10 páginas, vai. E aí toda semana, pelo menos uma vez por semana, focar em 5 horinhas para em 20 semanas aquele livro estar pronto. A média é 100 horas. Você levou quanto tempo? Eu não sei por E hora, mas daria mais ou menos uns 6 meses, vai, se a pessoa pegasse só uma vez por semana, né? Para encaixar ali junto com outras atividades. o meu, eu tô falando da rotina, né? Então eu sempre tentava fazer pelo menos 1 ou 2 horas de escrita por dia. E o problema é que tem dia que está mais inspirado, dia que está menos inspirado, tem dia que você escreve um É. pouco mais, às vezes você escreve um pouco menos. Mas do momento que eu comecei, que eu tive a primeira ideia, e eu comecei a alimentar essa ideia, comecei a fazer perguntas, e comecei a fazer pesquisa, porque existe toda uma mitologia por trás do livro, dessa parte sobrenatural do livro, eu levei pelo menos 1 ano, foram 12 meses para eu ter o meu primeiro draft. Eu lembro que eu terminei de escrever Nossa. no dia 1 de 2020. Foi o 1º de janeiro de 2020. Não, 2021, desculpa. E aí ele foi mais pelo menos 1 ano de revisão e edição até eu chegar mais ou menos com o livro de uma forma que eu achei bacana e comecei a passar para algumas pessoas para ler. O André, por exemplo, que está na linha, foi a primeira pessoa que leu e eu tenho até um pouco de dó dele, porque o meu primeiro draft estava horrível, né? É sempre assim, o primeiro draft do livro tá péssimo, demora umas 3, 4 revisão para ficar bom, né? E ele teve Tava coragem de muito bom. lê-lo, né? Exato, você já estava muito bom, é porque se a gente ficar lendo, a gente vai ficar toda hora querendo mudar. E se você É. pegar hoje para ler, você vai querer mudar alguma coisa, com certeza. Ah, eu Tem já tenho horas que a gente inúmeras tem que notas para nossa parar, segunda para edição, viu, Roberto? e vai para o próximo projeto, né? Eu Antes já tô feito do com. que é perfeito, né? Como diz o ditado. E é bem isso mesmo. Tem pessoas que Exato. ficam tão querendo a perfeição e nunca vai existir perfeição, nunca, né? Porque o Esse é o mundo está problema. sempre mudando e a gente nunca vai conseguir essa perfeição, não existe. Então, assim, é fazer, vai, vira a página e vai para o próximo, né? Na verdade, é muito difícil você casar a sua expectativa com aquilo que se torna realidade, né? Mas é o que você falou. Se eu tenho um conjunto de notas que eu preciso passar quando a gente for imprimir a segunda edição, porque é o que você falou. Toda vez que eu leio, eu quero mudar alguma coisa, entendeu? Eu quero mexer uma palavrinha que eu falei, acho que essa palavra fica um pouco mais legal aqui, né? Mas algum momento eu preciso falar tchau, vou pro próximo, né? Tchau, próximo. É. O perfeito é inimigo do bom, né? Mas, assim, uma curiosidade, você teve algum momento, algum capítulo que você foi para algum lugar
um refúgio, um campo, sei lá, aquelas coisas de filme, sabe, que a gente vê o escritor indo assim para aquele lugar isolado, fala, ninguém fala comigo agora. Agora eu estou escrevendo. A Olha, inspiração. não foi bem assim, mas quando eu estava escrevendo o primeiro draft, eu fui para o Brasil para visitar minha família, né? E eu passei, sei lá, 3 semanas lá. E tudo que eu escrevi lá eu perdi depois. Eu fiquei Nossa, desesperado. Eu não sei o que aconteceu. Não salvou direito, eu perdi. Eu fiquei desesperado. Eu perdi uns 3 capítulos disso daí. não acredito. É. Mas eu, Que não- desespero. eu consigo me concentrar muito bem. Eu não preciso necessariamente de um lugar isolado e tal, né? Eu coloco uma musiquinha ali, eu consigo entrar no clima, aí eu consigo produzir, né? Uau, com música. É, eu gosto de. Eu acho que ajuda a ambientar. Por exemplo, Bom, com certeza você tem na faixa de uns 30, né? Porque se fosse da minha geração acima de 40, ou pelo menos eu sou assim, eu não consigo me concentrar com música. muita coisa. É, eu não Agora, sei, os eu meus cresci, né? filhos, eles estudam, eles fazem tudo com fone. Eu falo, gente, como? Não dá, gente, não dá, meu cérebro não aceita isso. Ah, não, Roberta, eu também consigo, eu sou mais velha que você. Eu também consigo me concentrar com música, vem com essa não. Você Ah, entra não no me humilha, ritmo, não você me entendeu? humilha. Não, Você então não começa tem a a ver com digitar no idade, ritmo né? ali. Eu sempre Então, estudei, desde a época do colégio, eu sempre estudei com música. Eu gosto de música para todos os Caraca, momentos. Eu tomo banho com música, eu durmo com música, é eu a mesma estudo coisa com aqui. música. É. É. gente, é hábito, então? Ah, Eu eu acho que estudava para a prova ouvindo música. cada Nossa, pessoa eu tem, não tem consigo. um, tem um jeito de ser produtivo, né? Eu tenho certeza que muita gente não pode ouvir para ser mais produtivo, e no meu caso, eu acho que no seu caso também, a gente acaba ouvindo e acaba ajudando a produzir, né? É que nem quando você está na academia, você coloca uma música e te faz seguir, né? Ah, puta, na academia, dependendo do ritmo, você corre mais, né? Exato. Então, na academia é uma delícia. Você já põe um rock and roll lá e aí já embala. É, então, no caso da Casa de Poeira, como esse setting é num deserto, né, um lugar meio desolado, eu ouvi muito folk, eu ouvi Bob Dylan, eu ouvi a Leila Daiane, que é uma outra artista que eu gosto, e isso me fazia imaginar esse deserto, esse nada, entendeu? Esse único violão e voz, esse vazio, acabava ajudando na inspiração, entendeu? Então, é uma ferramenta também, né, de concentração, acaba se tornando, né? A gente consegue falar um pouquinho do livro aí sem dar muito spoiler para eles? É muito difícil. Eu tô vendo algumas pessoas fazendo review do meu livro, elas sempre começam a falar, melhor não falar isso, e tentam mudar para outro lado. É difícil falar do livro sem dar muito spoiler, né? Até Mas porque vamos lá, vamos hoje tem tentar. descontinho, hein, gente? Hoje tem, ó, tem um código, eu vou pôr depois o link aqui para vocês. Tem um código que é Leo10, que é 10% de desconto. E a gente ainda tem aquele fretezinho módico lá, que é bem econômico do correio. Depois eu coloco o link aqui para vocês, vocês aproveitarem que o livro está incrível. Léo é um gênio. Mas ele vem com dedicatória também ou não? Ah, não, não dá porque ele está na Alemanha. Ah, gente, não tem uma É, dedicatória international aí, tem que ter. Aí vai ser meio fake, vai parecer um carimbo, entendeu? cara, e manda um e-mail, manda um Com WhatsApp. certeza. O É. que a gente vai Mas, fazer? A gente está pensando em fazer depois um encontro, né, Léo? O quando eu estiver no pessoal que Brasil. comprar o livro. Não, a gente faz Ah, sim, daqui tem uns essa 30 também. dias. É. Daqui uns 30 dias, mais ou menos, depois que o pessoal já tiver lido uma boa parte ou tudo, a gente marca uma live só com o pessoal que comprou o livro para trocar umas ideias, para eles saberem, às vezes, de umas passagens alternativas, umas ideias de final alternativo. Vai ser bem exclusivo para quem estiver lendo o livro. Vai gostar de trocar essas ideias aí, porque tem muita criatividade nesse livro. Mas vamos lá, sem spoiler e falando tudo, conta tudo. Tô brincando. Difícil. Bom, primeiro que a Casa de Poeira, deixa eu pegar aqui a minha cópia. A minha cópia não é tão bonita que nem a da Bock, porque ela tem uma faixa preta aqui falando que eu não posso vender o livro, que era só um Vamos dar um exemplar. print de tela? Peraí que eu vou dar um print. E eu quero ver seu rosto. Boa. A Casa de Poeira, ela é um terror sobrenatural, ela é um suspense, né? E, assim, não, tem terror, mas não é o núcleo, assim, da história, né? Porque eu falo que tem terror porque tem pessoas que acabam se impressionando com certas coisas, então é bom saber que vai ter algumas mortes, vai ter algumas coisas ali no meio.
mas a história no geral é um mistério. E ela, na verdade, no core, no núcleo dessa história, é uma fábula sobre pessoas que não conseguem deixar o passado para trás, que elas ficam carregando o passado com elas para todo lugar que elas vão, né? E, obviamente, existe muito mais, né, nesse contexto, mas a ideia é essa, né? E outro tema muito importante dessa história, antes de eu começar a falar dela, é esse conceito que a gente tem de realidade. Coisas que a gente pensa que são reais, que a gente tem certas convicções, e a gente se apega a elas de uma forma e a gente acaba se iludindo e se enganando e criando a nossa própria realidade, né? Então, o que é mais real? Essa realidade que eu crio para mim ou essa realidade mais objetiva, né? Então, existe esse choque também no livro, né? E a história começa com dois irmãos que perderam a mãe, e antes de morrer, a mãe falou: eu preciso que vocês façam isso para mim, como último pedido, né? Ela estava no leito de morte. E eles acabam indo numa viagem com as cinzas dela para levar essas cinzas até o lugar que o pai deles também foi enterrado. E os irmãos, eles não se gostam, eles se odeiam, eles não se convivem há anos, e toda vez que eles podem, eles se evitam. Só que dessa vez não tinha como evitar, porque foi um último pedido, eles entraram no carro e foram para essa viagem, né? E cruzando o deserto, eles acabam se perdendo, eles ficam muito tempo na estrada, acabam ficando sem combustível, e sem opção eles param nessa cidade esquisita chamada Esperança, que é deserta, é uma cidade, definição de cidade fantasma mesmo, e lá eles têm que esperar para vir o combustível. É um lugar isolado, não tem combustível no poço, não tem combustível na bomba, eles têm que esperar. E aí, quando eles estão esperando, várias coisas acabam acontecendo, né? E essas coisas que acontecem estão sempre de alguma forma relacionadas com a história deles, de cada um, né? E falando um pouco das personagens, a gente tem primeiro o protagonista, que é o Marcos. Ele é o irmão mais novo. Ele é um cara meio problemático, ele passou por um trauma muito grande na infância. E para esquecer esse trauma, ele acaba se afundando em droga. Então, ele é uma pessoa extremamente problemática. Só que quando a mãe ficou doente, ele foi o cara que cuidou da mãe. Então, ele ficou limpo, ele passou anos sem usar nada para cuidar da mãe. Ele é uma pessoa extremamente delicada, é uma pessoa extremamente boa, com muita empatia, só que ele tem esse lado sombrio dele, que é até material, não é só uma metáfora, existe uma sombra no livro, e essa sombra fica perseguindo ele, que esse lado dele existe muito mais, mas é uma forma de metáfora ali, né? E o irmão dele é exatamente o oposto. O João, ele já é um cara mais bem-sucedido, é um cara bem arrogante, ele é um advogado, e por causa dessa arrogância dele, ele acabou se enfiando numa roubada. Então, quando o livro começa, você tem o Marcos lamentando a morte da mãe, você tem o João que está nessa roubada e está desesperado para tentar se livrar dessa roubada, e os dois acabam nessa ilha, nesse deserto aí, que não tem nada em volta, e eles são forçados a ficar por ali, né? E dali vários personagens começam a aparecer, existe uma riqueza tremenda de personagens nesse livro aí. É até difícil falar de cada um deles, né? Depois, mais para frente, vai entrar uma família também. Essa família é extremamente importante para a história. É a família Eduardo, que tem duas filhas e um casal. E essa é a história de Esperança. Esperança é um lugar no meio do nada, então todo mundo que está passando por ali, normalmente já está no perrengue e acaba tendo que parar e acaba tendo que esperar. Então, a todo momento, você tem essa iteração de pessoas ali, né? E é isso. Muitos mistérios, eles ficam presos nessa cidade. Essas coisas que começam a acontecer, esses acidentes que começam a acontecer, é sempre algo que faz lembrar esses traumas que eles passaram. E é muito parecido com o trauma deles para ser uma coincidência. Então eles ficam nesse mistério. Por que essas coisas estão acontecendo? Por que é tão similar? Por que é tão semelhante à história básica deles? E por que eles não conseguem sair desse lugar? Por que o combustível nunca chega, né? Né? O que é esse lugar, a esperança, né? E é isso. Mas É isso que eu posso falar. Depois exato. depois de um Também terço do acho que livro... você já falou demais, né? A gente é. já estava aqui, né? Envolvidos na história, querendo já ouvir tudo. O que eu posso falar sem dar spoiler? Bom, Quando você está indo para uma direção nesse livro, eu vou fazer assim com você. Eu vou virar legal. 180 graus em você. E você vai ficar assim, meu, o que acabou de acontecer? E aí você vai começar a entender, eu vou te virar de novo. Até um ponto que eu vou explicar, né, é tudo muito bem explicado no final, mas eu vou brincar muito com o que você está lendo ou o que você está entendendo do livro, né? Exato, e muito rico mesmo em detalhes.
E a tua inspiração para esse livro, ou a inspiração para ser escritor, teve algum gancho aí, algo que te inspirou? Como escritor, eu que eu sempre falo para minha esposa, existe sim uma inspiração, a gente acaba às vezes tendo uma ideia e tal, e é aí que mora o perigo, né? Porque quando você tem uma ideia, essa ideia entra na sua cabeça, não é que aquilo te inspira a escrever. Você tem uma necessidade de escrever aquilo. Você precisa colocar aquela história no papel, né? Aquilo te consome. Enquanto você não terminar aquilo e não ficar da forma como você está imaginando, você não consegue parar. Então, é tanto uma inspiração quanto uma necessidade mesmo, né? E eu adoro contar história. Eu sou meio falante, acho que vocês já estão percebendo, né? Eu adoro contar e gosto muito de ouvir histórias também das pessoas. Eu gosto de ler, gosto de assistir coisas, né? Mas, em especial para Casa de Poeira, algumas coisas foi conveniente que eu estava estudando sobre mitologia, sobre textos antigos na ocasião, e eu tive um sonho. Eu tive um sonho meio esquisito. Uau. E eu falei, toda vez que você tem uma ideia, o legal é você desenvolver e começar a fazer pergunta, né? Mas legal, se essa é a ideia básica do livro, como que isso aconteceu? Com quem está acontecendo aquilo? Aonde está acontecendo? E aí eu fui somando essas coisas e eu acabei misturando com essa parte de mitologia que eu já estava estudando. Então eu acabei fazendo essa salada de coisas, né? Que legal, muito bom. E eu lembro que quando eu conheci o Léo, nós temos uma amiga aí em comum, que foi a revisora dele, que também trabalha comigo, é uma das minhas revisoras aqui é a minha principal revisora, na verdade, aqui na Editora Bock, que é a Rafa Chendrowski. E aí, quando ela me falou do livro do Léo, que o Léo veio me perguntar se eu publicaria, que a maioria dos nossos, na verdade, todos os nossos livros são em coautoria, né? O do Léo foi o primeiro solo, e depois também teve, na mesma época, um bilíngue infantil, As Aventuras de Sheldon e Nene, né? Tá muito fofo também, que a gente fez com ilustração. E aí ela falou para mim, né? Rô, nossa, tá maravilhoso, né? Daí eu falei, nossa, não vai dar tempo de eu ler agora para a gente lançar no final do ano, né? Mas tem certeza, né? Tem certeza que é bom, né? Ela falou, Rô, é digno de Stephen King. Eu falei, então tá bom, então vamos que vamos, né? Daí batemos um papo, né? Gostei do Léo, a indicação foi maravilhosa. Eu Falei, então espero que seja vamos fazer sucesso, isso né? acontecer. É. É isso aí. E tem escritores que te inspiram? Sim. Ou tem algum? É difícil. Cada semana que você me perguntar, eu vou ter um nome diferente. Porque como você acaba lendo bastante, você acaba sempre absorvendo coisas, né? Então, Exato. recentemente, eu li um escritor que eu sou apaixonado por tudo que ele faz, é o Neil Gaiman. Eu acho que ele é muito genial em toda a forma como ele conta histórias. Eu acho que tudo que ele faz é muito rico e eu acho que inspira muito, né? E outro escritor que eu gosto muito de ficção também é o Michael Crichton. Ele é de ficção científica e aventura. Ele é o escritor, por exemplo, do Jurassic Park, mas existem outros livros que eu gosto dele, que nem o Andrômeda Strain e o Prey, que eu acho, assim, é muito científico. A pesquisa que ele faz me inspirou a fazer a minha pesquisa, por exemplo. E eu acho que isso mais para a parte de ficção. Para uma parte mais humanista, eu gosto bastante de existencialismo, de absurdismo. O Alberto Camus, eu gosto do Franz Kafka, acho que são escritores fantásticos, que são muito corajosos. Eles foram muito corajosos na época deles em apresentar certas ideias que eram controversas, né? Então, são escritores que eu gostaria de ter a mesma coragem um dia para debater temas controversos, né? Tem que ter coragem. Eu falo que um dos ensinamentos que eu aprendi na minha infância e que eu levo até hoje comigo é o ensinamento da mãe da Poliana. Seja corajosa e gentil. Isso aí. Então, na vida, a gente sempre tem que ter, né, essa gentileza para conversar com as pessoas, né? Somos Isso. todos seres humanos, mas ao mesmo tempo a gente tem que sempre ser corajoso para enfrentar os desafios, para falar o que precisa ser falado sem ofender, com gentileza, e estar sempre superando os obstáculos, enfrentando os nossos medos, né? Que é no medo que a gente cresce, né? É muito engraçado. Eu vejo, às vezes, assim, aparece uma oportunidade, daí dá aquele medinho. Quando dá aquele medinho, eu falo, tem oportunidade de crescimento aí, algo que eu ainda não sei, vou aprender e vou
sair mais um pouquinho da minha zona de conforto, vou crescer mais um pouquinho. Então, tem que ser corajoso, sempre. O engraçado é que a coragem do escritor, ela é um pouco diferente. Não é aquela coragem que quando você vê alguém sendo roubado na rua, você vai lá e que vai querer ajudar, né? É uma coragem de ter que se entender, de ter que olhar para si mesmo, olhar para dentro e encarar certas coisas que estão na sua cabeça, né? Então Não, mas uma a minha forma... coragem também não é de ajudar ninguém que está sendo assaltado, não. Então, de Essa realmente coragem saber... aí não é muita coragem, não. Essa de se coragem é entender e de perigosa. poder se expressar, né? É uma coragem diferente, né? É, é isso aí, uma coragem para realmente crescer, fazer acontecer, né? Não ter, às vezes, aquele medo ou vergonha de críticas, porque a gente nunca vai agradar a todos, né? Todo mundo, principalmente conforme a gente vai crescendo, vai ficando mais conhecido, mais bem-sucedido, sempre tem os haters, né? Tem aqueles que não vão gostar, não vão concordar, e é normal, a gente nunca vai agradar todo mundo, a gente só tem que entender que a gente tem o nosso público, e é com eles que a gente se importa, e tampa os olhos, assim, para realmente não, né, não se importar com isso, porque realmente a gente nunca vai agradar a todos, né? Haters gonna hate. Yeah. É isso aí. E você está escrevendo alguma coisa nesse momento? Conte tudo para nós. Eu comecei a escrever um novo... né, não sei se vai dar um livro, mas pelo menos comecei a escrever uma coisa há 3 meses atrás, mas eu tive que interromper porque tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e a divulgação da Casa de Poeira tá dando bastante trabalho. Mas eu já tinha escrito, antes de eu começar a publicação da Casa de Poeira, um livro de sonetos que eu vou estar também publicando nos próximos meses, mas ele é mais gráfico do que as palavras, porque para cada poema eu vou estar colocando uma ilustração. Então, Legal. esse livro eu vou começar a trabalhar agora provavelmente assim que eu terminar o lançamento, eu vou começar a trabalhar nesse livro. É basicamente revisar, terminar a arte e colocar no formato, né? Mas você que vai ilustrar, você tem esse talento também? Não. Ah, não, eu sou péssimo com imagem. Mas eu estou usando uma inteligência artificial para gerar as imagens. Então, eu estou usando, por exemplo, certas frases do poema e eu estou tentando entender como que o computador interpreta aquela frase, entendeu? Eu acho que eu já até sei qual é. Eu conheci uma inteligência artificial esses dias, que é nesse sentido, você coloca as palavras, ele te dá umas imagens únicas, né? Muito Isso. legal. E aí eu tive essa ideia, Maravilhoso. falei, e se eu pegar, por exemplo, uma ou duas frases do poema que são chave e ver como que o computador interpreta aquilo, né? E da forma que ele interpretar, eu escolho a que ficou um pouco melhor e coloco como ilustração. Então esse é o Muito próximo bom. passo. Alguém quer fazer alguma perguntinha aí para o Léo? Sem perguntar o final do livro, claro. Aproveitar, fazer algum comentário. Às vezes alguém já está querendo ou escrevendo um livro solo, quer compartilhar, que é uma dica de quem já tem experiência, de quem conseguiu tirar aqui, ó, do papel do computador, na verdade, né? Um sonho que virou realidade aí. Olha, gente, 400 não é 44, é mais, por 44 esses dias, 476 páginas. Eu já estou pensando aqui numa trilogia, vai ter, será? Desse livro? Ah, eu acho que vai, hein? Eu não sei se vai dar 3 livros para frente, mas com certeza vai ter uma continuação. E eu tenho, quando eu cheguei num certo ponto do livro, como eu precisei fazer o backstory, assim, eu escrevi material suficiente para fazer um prequel do livro. Então Legal. talvez eu acabe fazendo essa introdução, né, da mitologia desse lugar de esperança e como que surgiu como que aconteceu esse lugar. E a continuação, com certeza, porque eu também escrevi certas partes. O final do livro é meio... É difícil falar sem dar spoiler, né? Mas o final do livro, eu fecho todos os pontos, mas deixo uma brecha. Não é uma grande brecha, mas é suficiente para você perguntar, mas e daí? E o que acontece E vai ter depois, né? mais? Então vai ter mais, com certeza. É muita criatividade, né? Pode Mas falar, assim que Rô. é bom, né, Roberta? Que é igual É série. A assim que é gente deixa ótimo, gente. É deixa uma muita interrogação lá no criatividade. final da série e a gente fica um ano esperando para ver o que vai acontecer depois.
Ah, muito bom. Queria Não, ter mas essa mas é importante inspiração aí. ressaltar que eu não deixei nenhum cliffhanger, assim. Você não vai ter nenhuma Não. resposta não respondida, né? Não vai ser Ótimo. igual aqueles filmes assim que acaba e fala, tipo série, né? Que termina É, a série assim e fala, não, mas não era minissérie? Não, é seriado mesmo, vai ter segunda é, temporada. Ah, E tá de aí, né? brincadeira. Não tem essa pegadinha, né? Oi, Rosângela, pode falar. A parte mais difícil que eu vejo como coautora, principalmente porque a gente tem que ficar contando os caracteres, né? E às vezes você está ali com. Ah, As Roberta, laudas. as laudas, né? É. Eu não sei para um livro solo quantos caracteres são, mas qual foi o teu maior desafio para você escrever o teu livro? Porque eu não sei número de caracteres. Eu falo como coautora e também porque eu tive a mesma dificuldade que você mencionou agora há pouco, de ter perdido tudo. Eu estava escrevendo um livro que nós Nossa, estamos num é. projeto recente, escrevendo, acabou a energia, acabou meu computador, eu não vi que estava sem bateria. Bom, ele recuperou nem a metade do que eu tinha escrito. Você imagina o desespero. Eu imagino. Então, qual foi a tua maior dificuldade para escrever? Ah, e também depois quero saber por que você chegou nesse título. Ok. Primeiro, eu acho que a primeira maior dificuldade quando a gente está escrevendo um livro, eu acho que você vai concordar comigo, mesmo sendo uma coautora, não sendo solo, é você manter a motivação. Uma coisa que essa síndrome do impostor, à medida que eu ia escrevendo, assim, você estava escrevendo, mas a sua cabeça estava falando assim, essa história é uma merda, você não vai conseguir, sabe? Nossa, o que você está fazendo, entendeu? Então, eu acho que você passar dessa barreira é a primeira grande dificuldade. Depois, eu acho que a pesquisa levou um certo tempo, eu acho que foi um pouco mais trabalhoso, mas não foi uma grande dificuldade. Mas eu acho que a maior dificuldade que eu tive em termos de escrever essa história foi porque o tempo dessa história ele não é linear, que nem eu falei para você está andando em linha reta, uma hora vai vir uma curva, depois vai vir uma outra curva. O tempo também ele não é em linha reta. E quando você começa a misturar, fazer curva com linhas de tempo, você corre o risco de você ter problemas de continuidade, você corre o risco de você, né? Você colocou uma coisa aqui e essa coisa não tá ali, né? A Ou os conexão, personagens. né? Porque tem Isso. que fazer a conexão. Eu sei porque eu recebi esses feedback, mas tem que ter sentido, tá? Tem que É. ligar a história com isso, tem que com aquilo. E eu penso, eu tenho uma mente muito acelerada, então tá, É. já entendi. Isso foi o mais difícil. Então, o planejamento, às vezes, me ajudou bastante, me ajudou a vencer essas duas coisas. Primeiro, essa sabotagem, essa autossabotagem, porque como eu tinha planejado, eu falei, eu vou escrever um capítulo com esse conteúdo. Aí eu ia lá e escrevia. Beleza, concluído, vou pro próximo. Qual que é o conteúdo, entendeu? Então, eu consegui fazer um layout bem legal dos capítulos antes de começar a escrever. No final, eu não segui perfeitamente, porque quando você se empolga, o negócio vai. Mas quando eu não me empolgava, eu falava, nossa, o que eu preciso escrever agora? Aí eu conseguia voltar pro planejamento. Isso me ajudou a seguir e me ajudou com essa questão de gerenciar o tempo, né? Da história, né? Essa questão da não linearidade, né? E a sua segunda pergunta foi sobre o título, né? Título. A mitologia básica que eu uso né, basicamente para a questão sobrenatural do livro, ela vem dos mesopotâmios. E os mesopotâmios foram um povo que viveu há 4.000 anos antes de Cristo, nos Eufrates, lá naquela região dos grandes rios. E eles foram os primeiros que inventaram a escrita cuneiforme veio deles. Só que a escrita ela era usada, por exemplo, para fazer documentos burocráticos, registros, contagem de animais e etc. E o primeiro livro de literatura que existiu, o primeiro conto, né, que eles estavam tentando passar essa questão oral para o papel, que na verdade era uma tablete de barro, foi a época do Gilgamesh. E o Gilgamesh foi um herói, ele foi o rei da cidade de Uruk, que era a principal cidade dos Mesopotâmios, e ele teve essa história maravilhosa, que ele tinha um melhor amigo dele, o melhor amigo dele morreu, e ele começou a ter luto pelo melhor amigo dele, e ele falou, eu me recuso, eu vou salvar ele da morte, e eu me recuso a morrer. Então, essa época é a busca dele pela imortalidade, por tentar trazer o amigo dele de volta. Paralelo, é muito interessante que nessa época existe o dilúvio, o grande dilúvio da Bíblia é falado nessa época pela primeira vez.
Então você vê que essas diferentes povos, diferentes culturas, elas compartilhavam as mesmas experiências. Então esse grande dilúvio provavelmente foi um evento que aconteceu, porque vários povos falaram sobre, né? E quando o Gilgamesh está tentando vencer a morte, ele vai para um lugar, né? Ele começa a questionar as pessoas, e eles falam, teve uma pessoa só que conseguiu escapar da morte, e vai lá e conversa com ele. E o cara falou, vai por ali, você pega esse barco, você vai chegar nesse lugar, você vai bater na porta e vai entrar. E você vai entrar na Casa de Poeira. A Casa de Poeira é o lugar onde as almas repousam na mitologia mesopotâmia. E ela se chama Casa de Poeira porque do lado de dentro da porta, a maçaneta é toda empoeirada. Porque todo mundo que entra nunca sai. Então a maçaneta fica cheia de pó. Fantástico. Eu escrevi, a hora que você estava falando, contando um pouquinho da história, né, dando aí o teu spoiler, que não é spoiler. Não é um spoiler. Não é, eu senti um pouco, quando você fala de uma história, sabe quando você sente que ele tenha algo espiritual? Parece que é uma história com o povo do deserto, que dá aquela volta, dá anos de volta, e era daqui ali, e não conseguia chegar por causa de toda... E eu não sei, eu senti que seria um pouco disso. Quando a gente fala sobre jornada espiritual, a gente sempre fala sobre autoconhecimento, né? Porque todo final de uma jornada espiritual, você acaba se conhecendo melhor. Sim. Então, eu acho que nesse sentido, sim, eu acho que existem certas evoluções do personagem. Todos os personagens eles se desenvolvem no livro. Eles começam de um jeito, eles terminam de outro. Alguns de forma muito positiva, outros de menos, mas tem uns que são mais gritantes, assim. E isso acontece. Você vê pessoas que se imaginavam de uma certa forma e no final elas acabaram se tornando outra, né? E graças a justamente, porque também outra coisa que vem dessa questão espiritual é o sofrimento, né? Todo sofrimento... Aceitação também, né? Mas é como se a areia do deserto lapidasse eles, entendeu? É isso. Maravilhoso. Agora eu já quero comprar o livro. Por favor. Por o link aqui. O número de caracteres para um livro solo é fácil, porque cada capítulo tem em torno de 12.000 caracteres. Daí 20 capítulos, 30, que os nossos livros têm em média de 20 a 30 capítulos, 200.000, 300.000 caracteres. Então, por isso que eu até comentei, né? Uma forma de se organizar, uma dica minha para escrever um livro solo, ir escrevendo em capítulos mesmo, mais ou menos até como o Léo falou, você vai se organizando, assim, os temas, né? O layout ali, vai pensando nos capítulos, já põe ali os nomes, né? Já pensa nos 20, no mínimo 20 capítulos, escreve um capítulo, como se você fosse escrever para um livro em coautoria. Na semana seguinte, começa a pegar assim um sabadão, um domingo, para poder escrever outro capítulo. Quando você perceber, em 20 dias que você parar para escrever, 20 semanas, você já está com o livro pronto, com 20 capítulos. Eu gostei quando o Léo comentou, até marquei aqui, que é uma coisa que eu preciso fazer, é o planejamento. Como a gente, tudo bem que nós como coautoras temos 12.000, às vezes você consegue escrever numa semana, dependendo da tua agenda, daquilo, dá para escrever em um dia, né? Se você já tem todo aquele... Dá para escrever em um dia. Eu tenho um perfil que eu escrevo de uma vez só, que tem pessoas que gostam de ir escrevendo aos poucos, né? Eu pego o meu capítulo e escrevo em 5 horas, mas aí eu foco nele e não paro, né? Teve livros que eu escrevi em um dia. Esse que eu comecei agora, que a gente está no projeto, eu já demorei bastante. Mesmo porque, como eu estou num processo, vários processos, e no meio da escrita do livro, eu estou por um processo exatamente do que a gente está escrevendo, né? Da liderança. E eu vou deixar essa dica aqui maravilhosa, uma dica de ouro, né? Que a Roberta já fala, já escreve, já dá essas dicas para a gente. Mas ouvir de uma pessoa que escreveu um livro inteiro, como um autor, essa dica do planejamento foi maravilhosa. Muito obrigada. E eu vou fazer mais alguns comentários aí, né? Existem várias formas de fazer esse planejamento, mas comece de uma forma muito simples, entendeu? Que nem a gente falou por capítulo. É que existe uma diferença entre ficção e, por exemplo, você faz um livro científico, um livro didático, mas a premissa é a mesma.
como você tem que começar o capítulo, né? Onde você deixou o último capítulo, vai ser basicamente como você começa, e o mais importante, como você termina aquele capítulo, qual que é a conclusão daquilo. Porque se você sabe como uma coisa começa e como uma coisa termina, tudo que acontece no meio, ela acaba vindo naturalmente. E aí você não precisa pensar em nível de caractere. Às vezes, né, você falou de 12 mil, eu tenho uma referência a mais ou menos 4 mil palavras, o que provavelmente deve ser mais ou menos a mesma coisa. Você acaba esquecendo, porque você sabe como começa, sabe como é que termina, você só precisa falar, beleza, eu tô no ponto A, eu preciso chegar no ponto B, eu preciso só passar por aqui e eu acabo chegando. Então isso ajuda muito. Cada capítulo, você pelo menos saber como ele vai começar, né, lembrando como é que saiu do capítulo anterior e como que ele deve terminar. Né? E a questão, muitas vezes, Léo, já vou chamar o André aí para falar, é começar, porque às vezes tem aquela coisinha da procrastinação, na hora que a gente vai começar, dá aquela sensaçãozinha ruim, né? Libera o cortisol, fala, depois eu faço. Mas a dica, geralmente, Autossabotagem. então, a dica que eu dou para o pessoal quando isso acontece é assim, começa que a sensação para, e aí flui. E aí, na hora que você começa a contar case, coloca lá, faz uma pesquisa, conta um pouquinho da sua história e começa a dar as dicas, flui, que é uma maravilha, porque geralmente a gente escreve do que realmente a gente entende, assim, né, das nossas experiências, né, do nosso dia a dia. Não no caso de ficção. Ficção tem muito a ver com criatividade mesmo, inspiração. Inclusive, assim, esse é o seu gênero preferido, pelo que eu percebi, né? Ficção científica, qualquer tipo de ficção. Isso. Legal. E é muito legal também. Já entrando na parte de gênero, eu só vou fazer mais um comentário e a gente pergunta o que o André fala e a gente já fala do gênero. Mas, Rosângela, se você quiser, ou para quem tiver interesse em escrever, eu tenho um blog e eu escrevo artigos pelo menos uma vez a cada 2 semanas sobre dicas de como escrever. E eu tô desde o começo, desde você adquirir uma ideia e desenvolver ela. O meu próximo artigo vai ser sobre planejamento, eu vou explicar exatamente como é que vai fazer isso daí. E eu tenho um canal no YouTube também, que é basicamente o mesmo conteúdo, só que acaba colocando um pouco de coisa diferente. Depois eu deixo os links na mensagem. Muito bom. Oi, André. Coloca aqui no chat depois, se tiver fácil. Oi, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, boa noite a todos. Parabéns aí pro Leonardo. Um grande Obrigado, livro. Pessoal daqui. Eu tenho só um comentário, na verdade, tem várias perguntas no chat. O pessoal perguntou, eu não sei se tem alguém aí que está cuidando de... Era só isso. Eu vou olhar nas perguntas. Eu já mando a minha, na verdade. Quanto tempo você demorou desde começar a escrever até esse momento, assim? Eu sei que foi 3 bastante anos. tempo, né? 3 anos, né? 3 anos, quase 3 anos e meio. Parabéns, viu, Léo? Obrigado, hein? Vou passar aí a palavra para vocês. Muito bom. Agora eu estou lendo aqui. Agora o André chamou minha atenção, eu estou lendo. Você está lendo aí também o chat, né? Eu estou dando uma olhadinha aqui, tem tanta mensagem. Antes de eu ler aqui respondendo, deixa eu falar sobre a questão de gênero, né? Que você perguntou se o meu gênero preferido é terror. Não, ficção. Ficção, sim, eu gosto muito de ficção, eu gosto de ler histórias no geral, né? Ficção de preferência, mas eu gosto muito de comédia também. Eu tenho um senso de humor meio esquisito, na verdade, mas eu gosto muito de comédia. Então tem essa tendência. E eu sou muito reclamão também. Então, por isso que eu gosto dessa questão de existencialismo, de absurdismo, porque é uma forma diferente de ver o mundo, né? Mais niilista. Né? E vamos ver o que... Ah, legal. Não, acho que está tudo respondido aqui. O pessoal fez bastante comentário, né? Já tinha falado. Bastante comentário, parabenizando aí, abençoando sua filha, parabenizando pela tua inteligência e criatividade. Obrigado, hein, gente. Não posso... E só o Jones que tinha elogiado a camiseta também do André. A camiseta. O Jones... o André também. O André acho que também estava com uma placa escrita. Não, é do Léo, a camiseta do Pink Floyd. Aí. Mas o Jones conhece a camiseta, ele já viu eu com ela várias vezes já. Porque eu com o Jones a gente se conhece, né? E amigo assim, de infância. eu costumo falar que o nosso slogan é Cidadãos Comuns Transformando Vidas, porque na coautoria a gente trabalha com as experiências de vidas, as experiências profissionais, né? Que às vezes uma frasezinha dá uma virada de chave na vida de alguém, porque a gente sempre tem muito, né, para contribuir.
No caso aí do Léo, toda essa criatividade, né? Escrever um livro assim, inteiro, assim, desse tamanho, sozinho, né? É uma inspiração gigantesca para a gente, né? É uma forma de transformar vidas também. Então, fico muito feliz em estar fazendo parte desse projeto, dessa obra, porque é uma inspiração maravilhosa, como aí o pessoal já está falando, né? Que não é para qualquer um, não. Muito bom. Eu até comentei com ele no começo, é isso aí, palmas pro Léo. Esse daqui é a maçaneta da Casa de Poeira, essa daqui, ó. Para quem não tinha entendido o par de trás, é esse daqui, né? Tudo Mas na capa tem um significado. eu vou escrever meu solo, eu tô determinada. Você Esse vai. ano eu escrevo. Quantas páginas tem este livro, Léo? 476. Isso. Uau! Quantos capítulos deu? Tem acho que 32 e um mais um epílogo, eu acho. Sei. Não, acho que 20. Não, tem 22, eu acho. O duro é que eu colocava número, mas depois eu só coloquei o título e eu parei de usar número. Eu preciso somar aqui, eu já nem sei quantos capítulos tem. Mas o livro ele é dividido em 3 partes. 3 partes e meia. Você tem o primeiro, o segundo, o terceiro ato e você tem um pequeno epílogo no final que basicamente fecha todos os pontos que até então não tinham sido fechados, né? E eu sei por número de palavras, deu 120 mil palavras. Quando eu comecei tinha dado 180 mil, aí eu tive que baixar, né? O custo de impressão fica muito caro quando é muita palavra. Vamos mandar esse livro aqui para os produtores de vídeo. Vamos transformar isso num filme, hein, Léo? Imagina. Vamos que vamos. Eu nem imagino. Imagina sim, tudo é possível. Nossa tudo Senhora. É possível para aquele que crê. Tudo é possível. Como é que é, Vamos né? todo mundo crer Sonhar juntos pouco, aqui. sonhar muito. Criar uma egrégora. Ô, Léo, e quantas páginas tinha no seu primeiro draft? Tinha 750 páginas, 750 palavras. 180 mil. 750 páginas, 180 mil palavras. É por isso que eu falo que eu tenho material suficiente para fazer uma continuação e para fazer um prequel, porque eu tive que cortar muita coisa do livro, que ainda vai ser usado em materiais futuros. Né? Mas voltando a falar da música, você é um dom natural ou você estudou muito para aprender todos esses instrumentos? Eu não sou muito fã de dom natural. Eu acho que todo mundo tem oportunidade, né? Mas você precisa de muito tempo, paciência e dedicação, né? Por exemplo, o último instrumento que eu aprendi a tocar foi flauta doce. E foi muito difícil aprender aquilo, porque eu já estava mais velho. Então, acabou me levando mais tempo. Foi o primeiro que eu aprendi na primeira série. Não, mas aquela assim, né? Tô brincando. Mas eu consegui, porque eu toquei todo dia meia hora, todos os dias. Nossa, minha esposa queria morrer. Autodidata, você é autodidata. Nesse caso foi. Então, você acaba com 0, mas como você faz um pouquinho todo dia, você acaba criando essa habilidade. E foi a mesma coisa com todo instrumento que eu toquei. O único instrumento que eu tive aula, na verdade, eu tive de bateria também, mas eu acho que não foi tão... Eu era uma adolescente, não ligava muito, que eu toco bateria também. Mas eu tenho aula de piano hoje em dia, né? Eu faço uma aula com um professor de jazz, e por isso que eu me dedico mais no piano, mas foi muito esforço, muito estudo, e eu não sou um bom músico, né? Não vamos nos iludir aqui, né? Eu sou bem ruim, na verdade, mas eu me esforço bastante, né? Vai ficar menos piorzinho. Se dedica. Eu vou escrever aqui, ó, quem comprar o livro hoje tem 10% off e ainda terá uma live exclusiva com o Léo para falar de passagens ou final alternativo. Daí eu já tô inventando aí para ele, hein, gente? É nada, é mais ou menos isso que a gente conversou. Daí a gente vai marcar com vocês aí para criar um grupo, para depois fazer um encontro para trocar umas ideias que vai ajudar muito a desenvolver a criatividade aí de todo mundo. Isso. E eu vou estar falando, como eu fiz 4 drafts antes de começar a submeter para as pessoas lerem, mudou muita coisa desde o original. Então, acho que daqui a um mês, quando a gente for sentar para conversar, eu posso contar para essas pessoas quem já leu, para não dar spoiler, o que era diferente no primeiro draft. Né? E a promoção é só hoje, né, Roberta? Acho que é importante também avisar, né? É hoje, é só hoje.
Já comprem de presente, já comprem para o Natal. Natal, ó, o ano passa rapidinho, daqui a pouco já é Natal. Daqui a pouco. Aniversário, Dia dos Pais, Dia dos Mães. A gente tem 5 datas principais, né? Que tem uma venda grande de livros, porque o pessoal ainda gosta de dar livro de presente, livro físico, né? Eu É, adoro, né? O cheiro, aquelas coisas, né? Do eu livro também. mesmo, né? De pegar. Ah, para ir Eu, para o clube, praia, né? é, Não dá para ficar aqui é, lendo no celular, né? aqui é só livro. E Minha mulher fica brava Dia comigo. dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Professores, Natal e Black Friday são os dias que mais vendem Vende livros. livro. Então, Roberto, eu aproveita. entrei no link aí que você colocou agora, adiciona no carrinho, mas na hora de avançar não vai. Claro que Hum. vai. Como que não Dá vai? uma... Não foi. Vendeu tanto que tá dando até pau no site. Tá dando, eu acho que é isso. Tá bugando aí. Não, é porque, deixa eu ver o que você está fazendo. Deixa eu olhar lá. Adiciona, daí você clica em comprar. Ó, daí ele vai meu carrinho. Daí ou você clica em continuar comprando ou em avançar. O avançar aqui para mim não tá indo. É mesmo, tá travado. Ah, agora foi. Acho que tá demorando um pouquinho, mas É? Está agora foi. demorando até para abrir o site para mim. Não abriu até agora. Vocês estão aí falando e para mim ainda está abrindo. É, abriu. O pior dos Abriu. casos, será que não dá para estender então até amanhã o desconto, talvez? Isso, Tá, ótima a ideia. gente estende até É, amanhã, tá bom. é pior dos Era casos se der isso pau que no eu ia site hoje, perguntar. né? Tá. Mas porque hoje tá meio lentinho mesmo, né? Mas geralmente ele não é, não. Tá carregando aqui. Ele até abriu já a página para ir para pagamento, mas ele tá. Agora normalizou. Ó, ele tá demorando um pouquinho, mas tá indo. Agora, se eu clicar em continuar, ele vai para a parte para pôr os dados do cartão. Daí, quando chegar nessa parte final de pagamento, é onde vocês colocam esse código Léo, tudo maiúsculo, 10, que é de 10%. Daí, coloco o cupom promocional. E Tá aí bom. já entra o desconto. Mas todo mundo que está aqui, eu vou pôr meu WhatsApp, se vocês não, quem não tiver meu WhatsApp, Eu tento amanhã de novo para não certo? ficar. Qualquer coisa me chama. Mas o pessoal já está comprando, então tá funcionando o site, sim. Não tá, Todos não. os livros, né? Não abriu, não, Rô. Tô ainda aqui, ó. Não abre. Eu vou até gravar, se você quiser, e mando para Mas eu você abri ver. também, Rô, também tô com ele aberto. Para mim abriu, ele tá lento, mas ele tá. Às vezes o sistema tá meio lento hoje, Peraí, mas eu vou fazer diferente. Eu vou copiar e vou pôr lá em outro lugar. Deixa eu ver. Estão pedindo para mostrar a capa novamente, Roberto. deixa eu pegar aqui, que eu saí do Zoom. É um livro para você ler o ano inteiro, ó, o tanto de página que tem. Dá para levar para 2 viagens. Aquela viagem gostosa que você deita ali, fica lá relaxando, né, na praia. Vai dar parafuso na cabeça, vai ficar assim, mas Mas é isso, eu vou sim, estender aqui, na hora que a gente terminar, eu já estendo o cupom até amanhã. Qualquer coisa também tem o meu WhatsApp aí, mas o site não costuma dar problema, não. Primeira vez que ele tá Abriu carregando, assim, agora, demorando para Rô. carregar. É, Tá demorando bastante. tá, demorou aqui também, abriu, mas também demorou. Mas não desistam, gente. Sabe o que que é isso? É porque tem algo ali para vocês que vai transformar a sua vida, que vai dar uma virada de chave. Não desistam. O universo está testando a determinação de vocês. Parabéns para a mãezona aí, esse filho todo criativo, né? Deve ter tido todo um trabalho lá na infância, né? Porque a gente sabe, assim, que nada se constrói da noite para o dia, né? Vem lá, ó, é lá, tem toda uma jornada por trás aí. Isso é verdade. Toda essa experiência que a gente adquire acaba virando palavra no final das contas no É livro. isso aí. Parabéns para a mãezona. E
Acho que é isso, gente. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Podemos encerrar aqui nosso lançamento. O Léo vai preparando aí uma frasezinha aí para fechar, para inspirar. Vixe. Faltou Por a essa eu não gente falar esperava. alguma coisa do nosso script? Acho que falamos tudo, né? Acho que falamos tudo. Acho que a mensagem para eles é para eles não desistirem, né, Léo? Para eles escreverem, é possível. Acho que principalmente assim o pessoal que escreve em coautoria, principalmente coordenador, né? Depois que a pessoa sai da coautoria, dela vira coordenador, né? Porque daí ela já começa, ela traz um tema para poder ajudar outras pessoas e convidar pessoas de confiança. E aí o próximo passo é o livro solo. Olha o Léo aí de inspiração. O que eu vou falar, na verdade, para quem tiver aspirante a escritor é ter paciência, viu? Porque eu acho que é extremamente importante, é um processo lento, leva anos para você conseguir escrever um livro, mais outro ano para você conseguir revisar, mais outro ano para você conseguir publicar. É carregar uma pedra montanha acima, é mito de Sísifos aqui. Mas no final das contas é muito gostoso a sensação de ter produzido aquilo, né? E principalmente para quem realmente, né, vai escrever, quando você escreve uma coisa que ressoa com você mesmo, é natural, essas várias palavras, esses caracteres que a gente falou, acabam, é secundário, né? Não é pela produção de palavras, é porque aquilo é importante para você e acaba saindo. Então, quando você tiver uma ideia, se achar um tema que é importante para você, eu garanto para você que vai ser muito fácil de escrever. Vai ser muito difícil revisar, vai ser muito difícil de publicar, mas escrever vai ser a parte mais fácil. Nossa, eu não acho. Acho que publicar é a parte mais fácil, né? Eu passo Porque nervoso tem com que ter publicação. inspiração, né? Bom, enfim, né? Mas é um filho, né? É um filho que depois que a gente está com ele na mão é muito gratificante, realmente. Escrever, participar, assim, tudo que a gente cria é muito gratificante, né? Você falar, poxa, foi eu que fiz, né? É muito legal mesmo. Bom, se alguém começar a falar que o livro é ruim, eu vou falar, eu não sei quem que escreveu esse negócio aí, eu não sei não, né? Não, mas eu acho que o livro é bom, pelo menos todo mundo A gente que já leu. bloqueia, a gente bloqueia. Você bloqueia aí, me avisa que eu Já. bloqueio aqui. Vamos cancelar essas pessoas. Não, mas quem gosta de mistério, quem gosta de reviravolta, é o tempo todo. Você vai ficar se Legal, muito bom. perguntando o que está acontecendo e você vai querer adivinhar o final e aí a gente vai ver se eu te surpreendi ou não no final. É isso aí. Eu espero encontrar vocês aí daqui 30 dias para a gente trocar umas ideias sobre passagens finais alternativas. Isso. Vai ser uma troca gostosa aí de ideias para estimular a criatividade. E para quem leu também, na ocasião, pode trazer perguntas. Eu vou tentar não colocar freio nas perguntas, né? Caraca! Se tiver alguma coisa que vocês queiram saber, porque depois que algumas pessoas leram, que nem o André, por exemplo, eu tive outros amigos que leram, né, aqui na Alemanha, que eles vieram com perguntas depois, mas tal coisa é isso mesmo? Então, pode vir com as perguntas daqui a um mês que eu vou estar respondendo aqui. A não ser que seja algo que vai impactar a próxima história, eu prefiro não responder, mas dos demais eu vou... Daí tem que segurar. É isso aí, gente. Então, assim, agradeço de coração aí a presença de vocês, estarem aí nos prestigiando hoje, nessa noite gostosa aí de quinta-feira. Cadê? Vamos fazer mais um brinde, Léo. Cheers. Sucesso. Obrigado, hein? Obrigado, que Roberto. O céu seja o limite e que que a gente colha, né? Que você especialmente colha muitos frutos aí com o livro que você escreveu, que realmente é maravilhoso. E muito obrigado pela oportunidade que você me deu de publicar esse livro no Brasil e todos vocês que entraram na live hoje, todos vocês que leram e compraram o livro. Eu espero e eu tenho quase certeza que vocês vão gostar, que vai ser uma recompensa. Com certeza. Amanhã eu subo também no YouTube, já vou estender lá o código até amanhã. Qualquer dúvida, estou super à disposição. E meu WhatsApp também está aí.
E eu sou rápida para responder, gente. Qualquer coisa pode mandar. Né, Léo? É mesmo. Às vezes demora um pouquinho. Mas é só se eu estiver realmente, né, ocupado daí. Mas se não, eu procuro dar maior atenção para todo mundo aí com maior carinho, maior comprometimento aí com todos vocês que são super parceiros, aí, principalmente os que são coautores e autores. Tá bom, gente? Então, acho que é isso, né? Beijo Bom, grande. Última coisa, me curte lá no Instagram também. Ah, coloca aí Instagram. É Léo Marcorim _, né? Isso. Tá escrevendo? O que eu escrevo? Coloca aí. Peraí, eu vou colocar. Será que eu vou escrever certo? Léo Marcorim _. Fala se tá certo. Ah, tem que colocar o arroba, esqueci. Tira uma foto aí, ó. Faz assim todo mundo e tira um print. Vamos lá. Quem puder abrir aí a câmera para a gente fazer uma fotinha. X. Isso aí. Parabéns, filhão. Obrigado, hein, mãe. Eu vou colocar... Muito sucesso, Léo. Muito sucesso. Muito Obrigado, sucesso. Juninho. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Fala alguma coisa aí, Léo. Ah, fala você. É porque, como eu tô falando, tá dando destaque pro meu quadradinho. Eu quero que dê destaque para você. Falar o quê? Agora Aí, isso. Isso. De novo. X. X. Aí, agora sim. É porque estava ficando com contorno no meu quadrado. Não dá, né? A estrela aqui é você. Eu sou mera coadjuvante. Nada. É isso aí, gente. Boa noite a todos, então. Obrigada mais uma vez. Obrigado, viu? Fica o convite para conhecerem também ali o Instagram da Editora Bock, para quem não conhece. Quem sabe vocês se inspiram e se tornem um escritor aí como o Léo, ou um coautor, uma coautora, como algumas que estão aqui nos prestigiando hoje. Beijo, gente. Se deixar, eu fico falando até amanhã. Obrigada, sucesso, Tchau, hein? Léo. Boa noite, pessoal. sucesso. Obrigado, viu? Sucesso para todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sucesso.